Fala, Priscos! Sejam todos bem-vindos ao nosso novo episódio aqui no 3x1 Podcast. Você é o nosso convidado aqui, super especial. E antes de chamar os nossos convidados de honra, eu já peço para você sentar o dedo aí nesse like de curtir, tá bom? Pega esse link e joga naquele grupo dos familiares, dos amigos, compartilha também com os pais, tá certo? Eu creio que esse episódio vai ser muito edificante, tanto na vida de vocês, quanto na vida dos amigos, e também para os pais, né, que querem ajudar os seus filhos nas situações. Como a gente está em Setembro Amarelo, em comemoração a esse mês, a gente trouxe um tema aqui super importante, que é a ansiedade e depressão nesta geração, né, entre jovens e os adolescentes. A gente sabe que é um tema que não deve ser tratado como tabu, e o diálogo é uma forma muito importante da gente conversar com os nossos filhos. Então, para a gente trazer esse tema, para a gente discutir, quero trazer aqui para a mesa os nossos convidados de honra. Alan, seja muito bem-vindo, se apresente para a galera que está em casa. Obrigado pelo convite, meu nome é Alan Mendanha, sou psicanalista, psicólogo, psicoterapeuta familiar. E às vezes você pensa assim, o que eu vou aprender com isso? Você vai aprender como você pode ajudar, o que você pode falar, o que você não pode falar. Uma palavra na hora errada, da forma errada, pode gerar um gatilho, e esse gatilho pode gerar uma pessoa suicídio. Às vezes você pensa que é tudo muito simples, mas não é. É complexo, mas você pode sim aprender algumas coisas. E nesse podcast nós vamos estar falando de algumas coisas que você pode fazer para auxiliar pessoas em risco de suicídio. E até descobrir quais são os comportamentos que essas pessoas já estão demonstrando algum tipo de risco. Fico muito grato pelo convite, parabéns por vocês serem tão jovens e estar empenhado nisso, porque hoje existe um alto índice de suicídio de jovens. E não se assuste, crianças a partir de 8 anos de idade estão suicidando. Então os pais precisam saber. Você que agora iniciou e está achando, não, vai ser só um bate-papo, uma coisa assim. Não é. É algo muito interessante. Compartilhe com os amigos que você tiver, com os pais, o máximo que você puder, que eles vão ouvir coisas aqui que pode mudar a história da vida deles e das pessoas que estão à volta deles, ok? Obrigado e tamo junto. Certo, muito obrigada, Alan. E do outro lado da nossa mesa, essas duas mulheres lindas, quero apresentar a pastora, se apresente para a galera. Boa tarde, pessoal. Eu sou a pastora Elisângela e estou aqui com muita alegria, com muito prazer mesmo. Quero agradecer a vocês, né, a Prisco, todos vocês por terem me convidado para esse dia, para esse momento, que realmente é de muita relevância. Eu tenho formação em tristeza, luto e melancolia e também formação em inteligência emocional. Então, quero também trazer esse assunto para agregar aqui na nossa mesa, para agregar aqui para todos vocês. E também nós vamos aprender um pouco sobre o que a palavra de Deus diz a respeito da ansiedade, da depressão e do suicídio. Fique ligado. Amém. Obrigada, pastora Aimee. Seja muito bem-vinda, se apresente para a galera. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Aimee. Eu sou estudante de psicologia. Estou no 4º período no momento. E eu sou líder de adolescentes aqui na Igreja Bom Pastor. E para mim é uma honra estar participando desse podcast. Assim como meus colegas falaram, é um assunto de muita relevância e que não pode ter tabu. Quanto mais a gente falar, melhor vai ser para tratar. Isso mesmo. Eu separei aqui, junto com a equipe, algumas perguntas e quero começar com você, Aimee, para explicar, então, o que é a famosa ansiedade, né, para a galera que está de casa. Bom, a ansiedade, ela é uma emoção natural. Não existe uma possibilidade de você viver sem ansiedade. A ansiedade, ela é, de certa forma, positiva. Por quê? A ansiedade, ela te protege em momentos de ameaça. A ansiedade, ela é comum, por exemplo, se você tem uma situação específica, se você vai fazer uma viagem, se você vai fazer uma cirurgia, uma entrevista de emprego, algo que é importante para você. Mas existe um outro tipo de ansiedade, que é a ansiedade patológica. Essa, sim, não é saudável. Por quê? Porque a ansiedade patológica, ela não é situacional. Não é porque você tem uma viagem ou porque você vai ter uma entrevista de emprego importante. Mas ela é no cotidiano. Ela atrapalha no seu dia a dia. E aí fica algo doentio. Eu gosto da referência de um alarme. Pensa um alarme de um carro. Se você tem um alarme no seu carro e alguém tenta roubar o seu carro, o alarme vai soar, porque é uma ameaça. Então você vai ficar atento, tem algo de errado acontecendo. A ansiedade natural é isso, é um alarme para você ficar atento no que está acontecendo. A ansiedade patológica é um alarme desregulado. É um alarme que toca toda hora. É um alarme que toca sem ninguém encostar. Então é algo que fica prejudicial, é algo que traz transtornos. Imagina que você tivesse um carro
que ficasse tocando alarme toda hora? Não ia ser um transtorno pra você? Não ia ser chato? Por isso que fala transtorno de ansiedade, porque é algo que atrapalha o cotidiano, que atrapalha a vida. Então, talvez uma emoção que a gente sentiria agora, com a ansiedade, ela é desregulada e a gente não deveria estar sentindo essa emoção. É esse alarme. É um alarme que tá soando no momento errado, entendeu? O momento para ele soar, ele soa também, só que aí ele fica tocando sem parar. Ele toca em situações que ele não precisava. Você fica alerta em situações que não era para você estar alerta, que era para você estar relaxado, mas você fica o tempo todo em alerta, o tempo todo preocupado. Por isso que, às vezes, tem gente que sofre de ansiedade e relata palpitações no peito, aquela sufocação, falta de respirar. Isso são sintomas desregulados no caso da ansiedade. Sim, porque, igual eu falei, a ansiedade, ela te prepara para uma ameaça. Imagina que você está diante de um cachorro. Um cachorro está correndo atrás de você. Seu corpo vai se preparar para fugir. Então, ele aumenta seus batimentos, aumenta sua respiração, você fica pronto para correr. Só que a ansiedade patológica, ela te coloca nesse funcionamento pronto para fugir diante de nada. Não tem um cachorro, não tem uma ameaça, não tem um ladrão, não tem nada. Mas está pronto para fugir. Entendeu? Seu corpo todo se prepara, você fica com o coração acelerado, mas não tem nada de importante acontecendo. Por isso que é patológico. Patologia vem de doença. Por isso que é prejudicial para a saúde. Certo. E você falando assim do cachorro, do ambiente, Alan, o ambiente ele pode interferir nas emoções? Sim, muito. E o ambiente, ele é associado com as nossas lembranças. Então, vamos lá. Ele pode ativar e desativar certos sentimentos. Quando a gente fala, as crianças podem fazer uma ancoragem. Ela usou uma analogia, a colega usou uma analogia de um cachorro. Vamos usar a mesma analogia de cachorro. Já viu alguns cachorros que nunca machucou ninguém, nunca mordeu ninguém? Você fala assim, não, esse cachorro não morde, esse cachorro não faz nada. E de repente mordeu e falou, gente, esse cachorro nunca tinha mordido ninguém. Porque ele tem uma memória, ele tem uma lembrança. E lá atrás ele lembra que alguém machucou ele com aquela fisionomia. Por isso você vai ver, cachorro não gosta de criança. Acende um alerta. Então libera para ele ali uma ameaça e ele vai e ataca. Então quando ela falou assim, questão da ansiedade generalizada, a TAG, ela acontece justamente porque ativa algo na memória da pessoa. Então ativou lá um ambiente estressor. Família. Então eu tenho uma família disfuncional, o pai e a mãe brigam muito e tal. Aí a criança, quando chega em casa, ela já, nossa, já viu que tem crianças que prefere ficar na escola, adora ficar na escola ou na igreja, não quer ficar em casa porque a casa é um ambiente estressor. Igual tem outras crianças, principalmente no início, não gosta de escola, não quer ir na escola, e tem outros que querem ir muito, por quê? Às vezes ela sofreu um bullying na escola, então a escola se torna um ambiente estressor. Os ambientes pode sim ativar vários gatilhos que tira a ansiedade do nível normal, porque é o nível comum, que é igual a colega falou, e passa para um nível muito exagerado. Então libera muito mais adrenalina e muito mais cortisol que deveria numa situação comum. O que os pais têm que entender é mudança de comportamento. Mudou o ambiente, a criança mudou o comportamento, alguma coisa está acontecendo. Aí ela já acende um alerta e ela pode ajudar essa criança a diminuir o nível de ansiedade. E até tem pais que preferem deixar os seus filhos na escola em tempo integral. A educação somente com a escola. Isso prejudica? Na questão da ansiedade, pode ser que sim, algumas variáveis, pode ser que não. Um exemplo, pois uma escola cristã, onde o pessoal tem um determinado comportamento, tem vários monitores, cuida bem das crianças, então não vai despertar a ansiedade nela e não vai acelerar isso. O único problema é que os pais não estão conhecendo mais os filhos. Aí vai despertar o outro problema, que pode depois a gente falar, que é a questão da educação, dos princípios, aí vai quebrar tudo aquilo, porque aonde você ficar mais tempo na formação do seu caráter vai determinar quem você é no futuro. Mas agora, se a escola for um ambiente estressor e a criança não tem ali momentos de lazer, ou o próprio ambiente traz um excesso de estresse para ela, aumenta a questão da ansiedade dela e sim pode ser prejudicial. Trazendo um pouquinho até para experiências pessoais, acho que a Aimee vai entender um pouco, o famoso qual faculdade escolher, né? Isso pode gerar uma ansiedade muito grande, principalmente no pessoal ali que estuda no ensino médio, né? Acredito que você também tenha passado por qual profissão escolher para o resto da vida. Isso é uma decisão muito séria, né? Isso pode até gerar uma ansiedade também, né? Pode sim. Até porque a fase da adolescência é uma fase muito conturbada. Você tem muitas novidades, tem muita coisa acontecendo, seu corpo está mudando, suas relações estão mudando. Você tem que decidir seu futuro, você tem que decidir quem você vai ser, que profissão você vai querer. Então é muita informação.
para a cabeça de um adolescente, para a cabeça de alguém que ainda não é adulto, alguém que ainda não tem uma visão tão ampla do mundo, né? Porque adolescente não tem uma visão tão ampla quanto um adulto. Então, eu acredito sim que gera ansiedade, porque é algo que a sociedade cobra muito. Todo mundo cobra Verdade. muito, os pais cobram muito. O que você vai ser? Aí, quando é o pai, é um amigo, é um tio, às vezes as pessoas da igreja perguntam: o que você vai ser? Mãe, mas tem que fazer uma faculdade. Como assim que você não vai fazer faculdade, né? Então, gera sim uma ansiedade, porque é uma coisa muito decisiva. Às vezes você escolhe uma faculdade e estuda muito e nem é algo que você queria. Você escolheu apenas porque estava na pressão. De escolher a primeira, porque quando sai do ensino médio, você precisa já entrar na faculdade, né? E também tem a questão da cobrança, da própria cobrança, né? Como pessoa, como estudante, eu tenho que passar na faculdade, senão, será que eu vou ser um bom profissional se eu não conseguir essa vaga? E tem muito, assim, de pôr a sua identidade nisso, às vezes, né? Tipo assim, se eu não for bem nesse vestibular, significa que eu não sou um bom estudante, que eu não vou ser um bom profissional e que eu já avanço, tipo, eu não sou uma boa pessoa, vou decepcionar meus pais. Não faço nada certo. Sim, já avança para outros níveis, entendeu? Então, é um fato que atinge muitos níveis na vida de uma pessoa. A expectativa que estava grande sobre ser quem eu sou acaba sendo uma decepção, né? Sim. E pode gerar algum transtorno, pode gerar alguma dificuldade na saúde da pessoa. Certo. Pastor, e como é que os pais podem ajudar os seus filhos nessa questão de, por exemplo, escolher a profissão ou de um sentimento ali, um transtorno de ansiedade? Como mãe. Então, né, lá em casa a gente passou exatamente por isso que a Aimee acabou de falar, né? Meu filho, o João Vitor, ele teve essa ansiedade de escolher o que ele ia fazer. Ele teve exatamente isso. Meu Deus, eu preciso tirar nota 10, eu preciso sempre ser o melhor, Ele se cobrava muito. Mas nós, como pais, eu e meu esposo, a gente sempre dava ali aquele suporte para ele, sempre conversando com ele. Meu filho, você não vai ser o que eu quero que você seja, nem o que o seu pai quer que você seja. Você tem que ter a sua identidade, não se preocupe com o que os outros vão falar, não se preocupe com as pessoas, com o mundo lá fora. Você tem que se preocupar com você, o que você quer? Né? O que está aí fluindo, borbulhando dentro do seu coração? Então, assim, o papel dos pais é ouvir quantas vezes necessário for. Se o filho falar para você 10 vezes que ele está confuso, ouça. Porque tem pais que falam assim: menina, lá vem você de novo com esse assunto? Já vem não. Então, a gente tem que ouvir quantas vezes for necessário ele falar, ele se expressar. Se ele chorar, você tem que estar lá para ouvir, para acolher. Né? No meu caso, com o meu filho, nós sempre oramos muito. Quando acaba as palavras, quando você não tem mais o que dizer. Já foi sabe? tudo. Então já foi tudo, você já argumentou. E principalmente o João Vitor, né, que é cheio de argumentos. Então, assim... Você tem que ter muito mais, né? Muito mais argumentos com ele. Então, assim, sempre não. Então, vamos orar. Vamos colocar diante de Deus. O Senhor vai te mostrar. O Senhor vai trazer paz no seu coração. Então, assim, esse acolhimento dos pais, de ouvir, sabe? De sentar com ele, de olhar nos olhos dele, sabe? E de passar essa segurança. Os pais precisam passar essa segurança. É a função dos pais, né? É a função dos pais. Passar essa segurança para os filhos. Né? E não cobrar, porque tem pais que cobram muito, né? Menina, você tirou 7, não tá bom, vamos melhorar isso aí. Você vive só para estudar, ainda tá tirando essa nota. E aí os pais vão cobrando, vão sugerindo: por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não faz? Gera mais conflitos, né? Então, o que nós temos que fazer enquanto pais é ouvir, olhar nos olhos, que é muito importante, e também ajudá-lo a colocar diante de Deus né? essas questões de conflitos. Certo. Alan, no caso, assim, quais são os principais sintomas que a gente pode identificar numa pessoa que está passando por uma ansiedade?
Então, como a Amy falou, depende do nível de ansiedade. Então, agora, mudança no comportamento em geral é porque tem algo acontecendo. E são vários tipos de ansiedade diferentes. Olha lá, vamos ver. Agora, fobia. A pessoa fica com medo de tudo, medo de ambiente, medo de sair. Então, é um nível de ansiedade elevadíssimo. Vamos lá. Fobia social é um tipo de ansiedade. A pessoa não quer conviver em sociedade, ela quer ficar cada vez mais afastada. Olha lá, exemplo. O filho não quer ir para lugar nenhum, quer ficar preso dentro do quarto. Ele já está passando por um nível de ansiedade. Só que as pessoas não entendem isso, elas não sabem identificar. Então, qualquer mudança de comportamento, está acontecendo alguma coisa. Aí você vai ter que investigar. O segredo é mudança de comportamento. Mudou, os pais têm que acender um alerta e começar a identificar. Agora, sabe o que acontece muito? É muito natural acontecer? Os pais acostumar com o comportamento do filho. Aí depois já fala, ele é assim mesmo. Não é que ele é assim mesmo, ele teve que desenvolver ferramenta para lidar com o conflito que ele estava tendo. E os pais aceitaram, aí aquilo vai chegando num nível altíssimo, onde os filhos suicidam e o pai nem sabe o motivo. Mas Sim. O nível de ansiedade dele estava elevadíssimo. Ele estava falando para os pais através de comportamentos que não é usual deles, mas os pais não identificaram, não conseguiram ali pegar e acharam que era o normal do filho, do modo de agir, né? Correto, isso mesmo falou. Ao contrário do que a gente pensa, mais de 60% da comunicação ela não é verbal. O verbal é muito pouco. Então, quando você... o seu comportamento, ele está falando o que você está sentindo, o que você está expressando. O que nós temos que entender é que hoje existe uma variedade de conhecimento. O problema é que os pais não estão buscando esse conhecimento adequado. Até que em uma outra gravação, eu falei que foi até meio chocante, que eu falei assim, a incompetência dos pais. Aí teve gente que ficou chocado, mandou mensagem e tal. Aí eu até mudei o termo. A inabilidade dos pais. Mas não deixa de ser uma incompetência. De buscar entendimento, buscar saber o que está acontecendo para poder auxiliar. Então, preste atenção no comportamento e a comunicação não verbal é muito mais importante que a comunicação verbal. Vou te dar um exemplo. A criança está passando por ansiedade, muda o padrão de roupa. Do nada, o jovem mudou o padrão de roupa. Começou a usar roupa mais longa e tal. Aí você pede para levantar as mangas, aí você vai ver que a criança está toda cortada. Mas por que os pais não identificou isso? Porque eles não estão atentos. Não tem aquele marido que não consegue ver, a mulher mudou o cabelo, pintou de cor diferente e não consegue identificar que ela mudou? Porque é distração. E o mesmo fato acontece com as mães. Elas não conseguem ver, acham aquela mudança assim, natural. Mas não é natural. Teve mudança, tem algo acontecendo. Aproxime dos filhos, como a pastora falou. Aprenda a escutar, mas escutar mesmo. Não é só entrar no ouvido e sair no outro. Por que essa pessoa falou isso? Hoje eu tenho facilidade nisso, mas eu precisei de anos de estudo para poder entender isso. Mas hoje é muito mais fácil. Num clique você pode entender como identificar alguns traços de ansiedade na vida dos meus filhos. Só que se os pais já têm o problema, como ele vai identificar nos filhos? Ele não vai identificar porque ele já tem, então aquilo se tornou meio que natural. E não se assuste, mas existe muitas crianças com ansiedade, com depressão, não é dela, não é fruto dela, foi herdado dos pais. Então se os pais não identificam a dele, como que vai identificar dos filhos? Como assim? No caso de ser genético? Não. A gente pensa até que é genético. Comportamento. Então, se a depressão, ela determina um comportamento. Para ser deprimido, você tem que gastar energia. Eu tenho que ficar cabisbaixo, eu tenho que perder o ânimo, eu tenho que olhar só para baixo, eu tenho uma postura corporal. Tudo isso é energia que você gasta para ficar deprimido. Uma criança, ela reage ao ambiente àquilo que ela vê. Lembra que eu falei que a comunicação é mais não verbal do que verbal? De imitações, né? De imitações. Aí a criança vê, a mãe está sempre triste, a mãe quase não conversa, a mãe toma remédio, a mãe faz isso. E ela nasceu uma criança até alegre, disposta, e ela começa a ter aquele padrão. Ela tá herdando a depressão, só que ela não sabe nem o que é isso. Ela só repete um padrão comportamental dos pais. Aí entraria no caso que o ambiente influenciaria sim, né, nas emoções da criança, né? Totalmente. O ambiente é o mais, vamos dizer que é o fator mais primordial para desenvolver qualquer tipo de patologia. Aimee, no caso assim, a ansiedade ela pode vir 24 horas por dia? Ou ela tem geralmente uma horinha ali, ou no fim da tarde ou de manhã, que a ansiedade vem com mais força? Depende da pessoa. Tem pessoas que têm períodos do dia que ficam pior. Tem gente que no período da noite começa a ter crise, não consegue dormir. Tem gente que é em outros horários do dia. Isso é muito particular. Mas quando é um transtorno de ansiedade, ela vai estar no seu cotidiano. Então, ela vai estar presente frequentemente todos os dias. Então, às vezes, não vai ser sempre à noite ou sempre de manhã, mas sempre vai ter aquela ansiedade, vai ter aquela preocupação excessiva com alguma coisa, entendeu?
Certo. Pastora, e como que a igreja pode auxiliar pessoas que sofrem de ansiedade? Ou a igreja não deve intervir e deixar apenas os profissionais ali da saúde mental? O papel da igreja ele é fundamental. A igreja ela precisa acolher as pessoas. A igreja, quando eu falo a igreja no modo geral, ela precisa sair desse conflito de tabu, sabe, de preconceito. E, infelizmente, ainda, muitas igrejas têm preconceito contra a ansiedade, contra a depressão. E as pessoas, infelizmente, ainda falam, né, que é falta de fé, que é falta de ler a Bíblia, que é falta de orar. Mas não é. O papel da igreja é fundamental. O acolhimento da igreja é fundamental. Como que a igreja pode acolher alguém? Da mesma maneira que acolhe os filhos, ouvindo, né? Olho no olho, ouvindo de verdade, igual o Alan falou. Com atenção, né? Com atenção, entende? O papel da igreja nós podemos orar pelas pessoas, claro, podemos e devemos, mas também nós devemos encaminhá-la para profissionais. E tanto a igreja quanto as próprias pessoas, as próprias ovelhas, os membros, precisam quebrar esse preconceito. Porque, às vezes, a igreja não tem, que é o nosso caso, né? Nós não temos preconceito e, pelo contrário, nós sempre propagamos, nós sempre nos preocupamos com essa questão emocional. Dando suporte e o apoio, né? Isso, exatamente. Mas, infelizmente, ainda tem pessoas que têm esse preconceito e falam, meu Deus, misericórdia, a pastora está falando para eu procurar um profissional. Não, a gente tem, sim, que encaminhar essas pessoas para um profissional, né, em caso de necessidade, ou na maioria das vezes, sim, acolher, ouvir, olho no olho e encaminhar, sim, para um profissional. Então, gente, olha, deixando um recadinho pra vocês, estamos aqui, tá? Quero deixar que você não está sozinho, tá certo? Tanto o Apris quanto a Bom Pastor, os pastores, a liderança, todos estão por você, tá bom? Você não está sozinho, tá certo? Também quero deixar aqui outro recadinho, vocês podem estar mandando perguntas pra gente, tá? Tanto especificamente para cada um dos nossos convidados ou para geral que estaremos respondendo, certo? Alan, outro tópico que algumas pessoas nos sugeriram para a gente estar perguntando é sobre a ansiedade pós-luto. Ela existe, assim, no sentido da ansiedade de surgir de um luto, ou é uma ansiedade já que vinha acontecendo e com o luto se intensificou? Então, tem os dois. Toda perca, ela gera uma mudança de comportamento. Então, vamos lá, a pessoa perdeu uma pessoa, um ente querido que tinha muito significado na vida dela. Só que ela já tinha um nível de ansiedade e era controlado. E a partir do momento que perdeu aquela pessoa, ela não consegue mais controlar aquilo lá. O que nós temos que entender? O processo de luto é um processo natural. Só que ele tem começo, meio e fim. Então, ele tem várias fases diferentes. Se a pessoa está numa determinada fase, início do luto, ela vai desenvolver, sim, uma mudança de comportamento. É natural. O problema é que tem pessoas que logo no início já buscam logo profissionais, vai no psiquiatra, aí já começa a tomar remédio, aí vicia naquilo, não dá conta mais lá. Então, o interessante teve uma mudança pós-luto, que é natural, identificar o tempo que está demorando isso. Se demorar um tempo a mais do que... Você vai ver a pessoa começou a ficar disfuncional. Não, já passou uma semana, um mês, 2 meses e a pessoa ainda não voltou ao normal. Procure uma ajuda. Não espere muito tempo, porque... Um exemplo, a tristeza ela pode se tornar uma depressão e ela pode gerar ansiedade. Então, agora, outro exemplo, você falou do luto. Eu perdi um ente querido e aí eu não consigo fazer esse processo de luto normal. Aí eu guardo um monte de objeto que era da pessoa. Já foi na casa daquelas pessoas? Aí veste a camisa, tá 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aqueles ambientes... Todinho pode trazer ansiedade. Aí todo dia fica vendo a foto, fica vendo objeto, fica vendo... Então a pessoa tem que entender que ela tem que viver o processo de luto, depois ela tem que começar uma outra fase na vida dela sem aquele ente querido. Sim, todo luto pode sim gerar ou desencadear um processo de ansiedade, potencializar uma ansiedade que já tinha. No caso, então, sugerir que ela vive o luto para que com a ansiedade não se intensifique.
O luto, ele é natural. Então, tem muitas pessoas que falam o seguinte, não fica assim não, vai passar. Não, a pessoa deixa ela viver o luto da forma dela. Então, cada pessoa vai vivenciar o luto de uma forma diferente. Pra sentir a emoção naquele momento. Para ela passar pelo processo. Porque primeiro ela vem uma negação, depois ela vem uma raiva, depois ela vem uma aceitação, depois vem uma conformação, depois ela vai lembrar só das coisas boas. Então, é um processo. Só que tem pessoas que ficam essa parte da negação muito mais tempo do que outras. Aí você fala, já tem um mês, ainda não quer acreditar. Lembra que a pessoa, nossa, eu não tô acreditando. Nossa, não dá pra acreditar. Então ainda tá negando aquilo. Mas por quê? Porque às vezes ficou alguma coisa mal resolvida com aquele ente querido. Às vezes fez alguma coisa com aquela pessoa. Então ela precisa buscar ajuda para ressignificar isso, para ela não ficar assim, acionando alerta o tempo inteiro. Que é o que o colega falou, que é o excesso de ansiedade. A ansiedade é comum e natural, inerente a todos os seres humanos. Ela só é ruim quando ela é acionada o tempo inteiro e sem controle. Pastora, a senhora quer comentar alguma coisa? Quero sim, até mesmo assim, por experiência própria, né, nessa questão do luto. Inclusive, eu fui estudar sobre isso, né, fazer esse curso de tristeza, luto e melancolia, exatamente foi depois da morte da minha mãe. Eu falei, eu preciso entender, entender sobre isso, não só para mim, mas para as pessoas também. Então, eu fui estudar sobre isso e fui entender, porque, principalmente depois da pandemia, né? Porque muitas pessoas se foram, muitas pessoas faleceram nesse tempo de pandemia. Então, assim, a ansiedade, ela triplicou na vida das pessoas. E muitas pessoas, isso foi comprovado, que muitas pessoas morreram nem foi da doença em si, mas foi por causa da ansiedade. Que ali no momento, muitas pessoas morreram, às vezes nem com a doença em si, mas a ansiedade levou a problemas no coração e em outros órgãos. Né? No meu caso, por exemplo, foram muitas pessoas. Então, assim, foi um tio que faleceu quando a minha mãe estava lá na minha casa, sendo cuidada. Então, assim, esse tio, eles passaram, né? Meu tio e minha tia passou o dia na minha casa, e quando chegou a noite, ele infartou. Quando chegou em casa, que abriu o portão, infartou. Poucos dias depois, foi a minha mãe, né? E poucos dias depois, foi a minha tia, a irmã mais velha da minha mãe, e ainda pouco tempo depois foi o meu primo, o filho da irmã mais nova da minha mãe, que ficou, né? E fora os amigos, fora outros parentes, fora pessoas próximas, né? Que se foram. E o que acontece? Nós não tivemos a oportunidade de velar. Eu até estava falando com a Aimee, né, sobre isso antes de começarmos aqui. Nós não tivemos aquela oportunidade de estar ali, de ver aquela pessoa, porque quando a gente vela, quando tem o velório, por mais que seja sofrido, dolorido, mas ainda a sua mente está trabalhando para você entender. A sua mente trabalha, né? Não, isso realmente aconteceu, eu estou vendo, realmente aconteceu. Mas no caso de quem perdeu pessoas nessa época de pandemia, que não pôde velar, que não pôde ter todos esses momentos assim com a pessoa, então assim ainda ficou mais difícil, a ansiedade cresceu mais ainda, né, nas pessoas. Então assim, o que eu tenho hoje para dizer por experiência própria é que tudo isso acontece, como o Alan falou, essas fases todas acontecem. Mas tem pessoas que conseguem, né, falar, não, bora lá, eu vou reagir, mas tem pessoas que não. Cada um reage de uma maneira. Né? Eu, por exemplo, já tenho 3 anos e eu posso dizer que até hoje isso ainda ainda gera muita dor dentro de mim, né? Mas por isso que a igreja está aí, porque nós não devemos julgar ninguém. Nós não podemos apontar o dedo para ninguém, nós não podemos dizer para ninguém, o que é isso? Supera, já tem 3 anos, vamos lá, olha, não, vamos agir para a vida. Não, a gente não pode fazer isso, jamais, principalmente a igreja. Não deve fazer isso. Estamos todos juntos, né, pastora? Estamos todos juntos. Todos pelo acolhimento. Alan, e assim, tem alguma estratégia de prevenção da ansiedade? Sempre que tiver alerta, eu costumo dizer que eu não dou tratamento em clínica, eu dou um treinamento. O que é treinamento? Primeira coisa, eu tenho que estar bem, corpo, alma e espírito.
A partir do momento que você entende que você é esse ser que precisa cuidar do corpo, da alma e do espírito, e não começar a acumular coisas em você, emocionalmente falando. A maioria das pessoas é fácil cuidar do corpo. Como eu cuido do corpo? Boa alimentação, atividade física. Então, tudo isso é fácil cuidar do corpo. Agora, minha pergunta é, como que cuida da mente? Tem como cuidar da mente? Como que cuida da mente? Vocês sabem? Tem uma sugestão? Como eu vou cuidar da minha mente? Aquilo que se lê ou que se assiste? Tudo que tem acesso à sua mente é introduzido em você. Vou dar um exemplo. Eu assisto muito jornal. As pessoas gostam de jornal. Ela tá trazendo um alimento bom ou ruim para a mente? Ruim, péssimo. Tem nada no jornal que vai te trazer bem-estar. Então, às vezes, eu trato pessoas que têm muita ansiedade. Eu falo, corta qualquer tipo de notícia, você não precisa de notícia. Ela já começou a cuidar. Olha lá um exemplo. Sentimento negativo. Eu guardei qualquer sentimento, seja de quem for. E isso também está na Bíblia. As pessoas não entendem. A Bíblia fala, não deixe que o sol se ponha debaixo da sua ira. Só que as pessoas não sabem a relevância disso. E tem uma relevância tremenda. Qual é? Quando você vai dormir, a sua memória vai fazer um processo de seleção. Ela vai pegar o que é mais importante e dispensar o que não é tão importante. Para a gente não entrar em confusão e a memória não precisa guardar tudo. Então, se você teve uma briga, uma confusão com alguém, eu já ajudei pessoas que não conseguiam estudar bem, não passavam em curso, passou em medicina. Por quê? Porque tinha conflitos diários com família, com mãe, com irmão, estudava o dia inteiro, à noite o cérebro vai guardar o estudo ou a briga? A briga, porque você colocou mais emoção na briga. Então, peraí, todas as vezes que eu tiver uma confusão com alguém, a Bíblia fala o quê? Antes que o sol se ponha, resolva todos os seus conflitos. Não deixe que o sol se ponha debaixo da sua ira. Então, todos os dias vai acontecer algo na sua vida, às vezes vai ter dissabores com alguém, resolva antes de dormir, porque acontece um processo. Quando você vai dormir e ela guarda aquela briga vai misturar com outros conteúdos que já estão na sua mente. Porque você dormiu pensando naquilo. Nossa, não devia ter falado isso, não devia ter feito isso. Por que essa pessoa fez isso? E não resolveu. Aí ela vai ter acesso a outros conteúdos que já estava guardado. Tipo lá na infância eu brigava muito com a minha irmã também, minha irmã morreu. Aí eu peguei, associei aquela briga, a morte da minha irmã, aí eu começo a me culpar. Aí a minha ansiedade agora já vai ficar muito maior do que era. Parecia que era uma coisa boba, mas não era. Então, um dos segredos principal é cuida da mente, não deixa qualquer coisa entrar na sua mente. Ah, eu tenho amigos. Você vai ter 3 tipos de amigos, você vai se conectar com eles. Pessoas comuns, pessoas inteligentes, pessoas medíocres. Pessoas medíocres, toda vez que você encontrar com ela vai falar de alguém, da vida de alguém, do problema de alguém. Aí você vai ficar recebendo aquela informação não é saudável para você. Nós, igual a Mia está entrando agora na psicologia, nós já temos ferramenta e habilidade para não ficar absorvendo o problema dos outros. Mas as pessoas comuns, elas não têm. Aí ela está colada numa pessoa que reclama de tudo, que fala mal de tudo, que traz aquele monte de problema. Aí você pensa que você está ajudando a pessoa. É engano, você não ajuda essa pessoa. Você é uma válvula de escape para ela, ela despeja lixo em você, aí você guarda aquele lixo e acha que está ajudando ela. Ela não vai melhorar porque ela tem que tomar ações diferentes para ela que vem melhorar e você vai começar a ficar doente. Então, não receba lixo voluntariamente tudo que você vê e assiste. Não fique tentando ajudar pessoas com problema, que se você pensando que você está ajudando, você está criando problema para você. E não deixe que o sol se ponha debaixo da sua ira. E identifique qualquer pensamento negativo, coisas que você não gosta no dia a dia. Pensamento negativo, ele é o fator principal para aumentar a ansiedade. Quer ver um exemplo? Ah, eu vou trabalhar, mas eu não gosto do meu patrão. Você não tem noção quantas pessoas eu já treinei que chegava, que o trabalho era estressante porque o chefe era muito ruim, o chefe era enjoado, não sei o quê, aquilo já levantava uma ira. Eu falei assim, por que você não pede conta? Porque eu preciso do dinheiro. Eu falei, então você está se prostituindo. Aí a pessoa leva um choque, porque essa prostituição vai levar nela o quê? Um excesso de ansiedade. Então você tem que tomar decisão. Se eu estou num ambiente estressor, eu tenho que... O que me causa ansiedade com esse chefe? Às vezes você pensa que é porque ele é chato, porque ele manda demais. Não. Às vezes é porque ele tem característica do seu pai, faz igual o seu pai fazia, e você ficava com raiva do que o seu pai fazia, aí você criou raiva do chefe sem o chefe fazer nada para você. Então identifique qualquer coisa que mexe com o meu humor... é um agente estressor, pode aumentar sim a minha ansiedade. Certo. Trazendo... Pode falar. Eu quero só... Fica à vontade. Obrigada. Eu quero só... não completar, mas assim... continuar o que o Alan está dizendo em relação a isso, né? A palavra de Deus ela é bem clara quanto aos nossos olhos, ao que a gente vê, né? E nós precisamos mesmo nos cuidar com o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente fala, né? Nós precisamos nos preocupar com os nossos sentidos,
Porque é igual ele falou, tem pessoa que passa o dia inteiro assistindo coisas de catástrofe. Meu Deus, lá em tal lugar está acontecendo isso, lá em tal lugar está acontecendo isso, vai acontecer isso. E hoje o que mais tem, até mesmo no meio gospel, são essas profecias, né? Que vai acontecer isso, que vai acontecer catástrofe, que vai acontecer aquilo. Então a pessoa ela absorve aquilo o tempo todo, né? Na televisão, no celular, vendo, ouvindo. E aí, automaticamente, o que ela vai fazer? Ela vai falar, sabe? Então vai se tornar uma pessoa que reclama o tempo inteiro, uma pessoa insatisfeita, que sempre quer mais, que nunca está satisfeita com o que tem, vai reclamar do marido, vai reclamar dos filhos, vai reclamar das pessoas, vai se tornar um vício. Então, o que o Dr. Alan falou é de suma importância. Nós precisamos cuidar mesmo do que a gente vê, do que a gente ouve, porque a gente vai falar, a gente vai colocar para fora. Já viu aquelas pessoas que falam assim, eu sou muito sincero, né? Eu sou sincero. Mas, na verdade, não tem sinceridade ali no que ela está falando, tem falta de educação, né? Então, e é onde as pessoas confundem a sinceridade com a falta de educação. E as pessoas fazem isso o tempo todo em nome de uma sinceridade. Só que o que acontece? Você está machucando as pessoas. Se é alguém que tem ansiedade, vai dobrar o nível de ansiedade. Se é alguém que tem depressão, vai dobrar o nível de depressão. Se é alguém que já tem ideias suicidas, com o que você fala, com o tom, o jeito que você fala, pode até concretizar aquilo. Então, nós precisamos muito mesmo tomar cuidado com os nossos sentidos, com nossos olhos, com nossos ouvidos e com a nossa boca. Até porque a palavra ela não volta em vão, né? Não, aquilo que a gente fala volta. pode concretizar realmente, né? Tem um versículo na Bíblia que fala que o poder da vida está na língua. Então, aquilo Exatamente. que você fala é o poder, né? Se a gente profetiza coisas boas, acontece coisas boas. Mas se ruins, da mesma forma, Da né? mesma forma. Da mesma forma. E as pessoas, elas, além delas adoecerem a si mesmo, elas adoecem os outros. Ela não fica doente sozinha. Ela não fica ansiosa sozinha, ela não fica depressiva sozinha. Aí logo ela joga a responsabilidade da ansiedade que ela está vivendo, da depressão que ela está vivendo, ela joga para os outros. Porque ela está ali o tempo todo, na televisão, no celular, vendo. Aí ela começa a falar. Aí aquilo já não é o suficiente para ficar só com ela. Aí ela começa a jogar. Tem que compartilhar com outras Ela começa a pessoas, compartilhar, né? e machucar os outros. Então, a pessoa precisa ser curada Exatamente. emocionalmente, né, também, para que possa também ajudar outras pessoas, Exatamente. né? Porque se uma pessoa ferida, se ela não quer ser transformada, não só espiritualmente, mas psicologicamente, né? Já que a gente está falando de saúde mental, ela pode ferir outras pessoas, né? Você quer ver um exemplo? Muitas pessoas chegam assim, né? Eu creio que deve acontecer com a Alan também, com a Aimee, enquanto líder de adolescente. As pessoas chegam e falam assim, nossa, me ajuda com meu marido, me ajuda com a minha esposa, me ajuda com o meu filho, porque eles estão fazendo isso e isso, estão passando por essa e essa situação. Mas talvez o que está gerando esse gatilho na vida do marido, na vida da esposa, na vida dos filhos, sou eu mesmo. Eu é que estou gerando esse gatilho e quero que a igreja, eu quero que o pastor, eu quero que a líder de adolescente, de jovens, eu quero que o doutor resolva o meu problema. Sendo que, às vezes, eu é que sou o gatilho, né, no meu ambiente familiar. Mas eu acho que tá tudo bem. Não, se eu vejo que está acontecendo alguma coisa com o meu cônjuge, com meus filhos, com a minha família, eu tenho que pensar sempre em primeiro lugar, qual tem sido a minha postura? Como eu tenho sido, né, enquanto mãe, ou enquanto pai, ou enquanto esposa, enquanto marido, como eu tenho sido? Porque senão a igreja vai acolher, nós vamos encaminhar para um profissional. Mas se o ambiente continuar da mesma maneira, o ambiente familiar, a família toda não tiver essa consciência que precisa, pode não resolver muito. As pessoas da família precisam crescer, né? Precisam querer crescer e melhorar. Exatamente. Para não ferir as pessoas ali do ciclo familiar. Exatamente, né? precisam querer, né? Essa é a palavra certa. Aimee, puxando um pouquinho para a gente conversar um pouco sobre depressão, tem perguntas aqui no chat. Qual que é a diferença entre a ansiedade e a depressão? Entre ansiedade e depressão. Bom,
A principal diferença é que a ansiedade, ela tá mais relacionada a uma perda de prazer. Então, os principais sintomas para você identificar a depressão, na verdade, falei errado. A depressão é a perda de prazer e uma tristeza constante. Inclusive, a gente tem que diferenciar tristeza de depressão, porque ficar triste é normal. Porém, depressão não é uma tristeza normal. Depressão é uma tristeza constante, é uma tristeza que não passa. E somado a essa tristeza que não passa, vem a perda de interesse. Então, às vezes a pessoa gostava muito de andar de bicicleta, gostava muito de assistir isso, gostava muito de ouvir música e vai perdendo interesse nas coisas que gostava. Gostava muito de sair, agora não gosta. Gostava muito de ir na igreja, agora não gosta. E vai perdendo o prazer nas coisas. Já a ansiedade, ela tá mais ligada a uma preocupação. Igual a gente mencionou. Um alarme que fica o tempo todo tocando. Você fica o tempo todo alerta com alguma coisa de ruim vai acontecer, eu tenho que ficar alerta. A depressão já não tem esse fator tanto de alerta. É mais uma perda de energia, entendeu? Uma perda de interesse, uma tristeza constante. Aquela melancolia que não Sim, passa. Uma melancolia mesmo. A ansiedade não carrega tanto dessa melancolia quanto a depressão. Ela carrega mais um pensamento muito acelerado. Você fica o tempo todo pensando muito em muita coisa. Mas tem muitos casos em que a depressão anda lado a lado com a ansiedade. Então, tem gente que tem ansiedade e tem depressão. Então, ao mesmo tempo que tá muito triste, tá com a cabeça muito agitada. Ao mesmo tempo que tá sem interesse, tá muito alerta. Então, tem os casos em que as duas andam junto. Que tem o diagnóstico das duas juntas. O exterior tá mostrando uma coisa, mas por dentro tá acontecendo ali as fumacinhas, o cérebro trabalhando 24 horas. Até talvez por isso que muitos não dormem, não conseguem dormir, né? Também é um sintoma, assim como o Alan falou, as mudanças de comportamento, né? Então, mudança no apetite, mudança no sono. Ou come mais ou come menos. Ou dorme demais ou não dorme nada. Entendeu? Essas mudanças são características, a gente tem que ficar atento. Pode ser ansiedade, pode ser depressão, mas são mudanças que a gente tem que ficar alerta. Mudou o comportamento, alguma coisa está errada. Gostava muito de fazer uma coisa, agora não gosta. Uma coisa que sempre gostou, agora não gosta, do nada, repentino. Uma tristeza repentina, agora você está muito triste, não melhora essa tristeza, não é uma coisa que passa. A gente tem que ficar atento a esses sinais. E a principal diferença é essa. A depressão é mais carregada de melancolia, de tristeza, de perda de interesse. Falta de energia. Sim, um cansaço que não passa. Às vezes a gente quer afastar, a gente se isola porque não quer gastar energia com as pessoas. Às vezes nem tem energia para gastar com as pessoas, às vezes está tão cansado, uma fadiga tão grande, tão sem prazer em nada, que nem quer encontrar com as pessoas. A ansiedade já envolve mais esse pensamento agitado, esse pensamento acelerado, esse alarme o tempo todo assoando na cabeça. Certo. Alan, tem uma pergunta aqui da Vanessa Alves. Ela falou o seguinte: trabalho com crianças e gostaria de saber se é comum crianças ter ansiedade e depressão ao mesmo tempo. Então, antigamente não. Hoje é muito comum. Alan, um exemplo. Uma das coisas que mais nos acarreta tanto ansiedade quanto uma depressão é o nosso banco de dados. Alan, um exemplo. Vamos pegar o que a colega trouxe da depressão, que gera tristeza, angústia, falta de prazer. Então, não quero mais viver. Então, não tem mais prazer em nada. E aonde está mais ligada a questão dessa depressão? Está ligada lá atrás, no passado. Sentimento negativo, com o pai, com a mãe, não teve uma infância, ou teve um abuso na infância, ou aconteceu qualquer coisa, aí ela não conseguiu resolver isso, e isso trouxe ela para um quadro de depressão. Vamos pegar também o mesmo exemplo da ansiedade. A ansiedade é o ambiente estressor, é o medo da mãe e o pai separar, brigas constantes e tal. Então, isso pode trazer. Isso era só o banco de dados das pessoas. Hoje está muito ligado também ao comportamento dos pais. E pode ser os dois? Pode. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma mãe que é depressiva, mas eu também sou maltratado em casa. Então, a criança ela vai reagir diferente dos adultos. Então, as fases das nossas vidas, a gente age diferente. Então, a depressão na criança, ela não é necessariamente igual do adulto. Que o adulto pensa que vai ficar em casa, não quer mais sair. Não, ela pode sair, ela pode brincar, ela pode fazer tudo normal, mas ela pode sim ter um quadro. A minha esposa é pedagoga e ela foi dar sobre Setembro Amarelo, ela foi falar sobre tristeza, alegria e tal. Ela falou assim que levou um susto, porque ela levou vários livrinhos que eu tenho e ela falou que no final da aula várias crianças chegaram nela para falar: tia,
começava a chorar. Eu falei, o que foi? O que foi? Você tá chorando? Porque eu tenho uma tristeza muito grande no meu coração e eu não sei de onde essa tristeza vem. Elas mesmo identificaram, Identificaram, por quê? Porque a minha esposa foi falando sobre esse comportamento e ela identificou. Aí teve outra criança, eu não sei, eu fico com raiva de tudo, eu tenho raiva, eu fico com ódio, eu não consigo controlar. Então, tá vendo? Isso pode ser por causa do ambiente ou pode ser porque ela herdou. Olha lá um exemplo. A Bíblia ensina, corrija o seu filho enquanto é tempo. Só que ela manda você corrigir de uma forma, e os pais às vezes não fazem isso, então gera agressão nos filhos. Aí você vai ver que o filho se sente o tempo inteiro hostilizado, machucado, chega na escola, ele reage no mesmo comportamento. Então ele pode estar carregado de sentimento de depressão e tristeza e também pode gerar o quê? Irritabilidade, violência, tudo isso que está caracterizado por excesso de ansiedade dele. Mas aí tudo fator ambiente. Pode sim. Então, esses fatores, igual vocês comentaram, as mudanças, tanto de humor, de ações, seriam um estereótipo para detectar uma depressão em jovens, adolescentes, crianças. Sim, mas tem uns que não precisa ter essa mudança abrupta. Às vezes, desde pequeno, ele já tem um comportamento. Então, ele não vai ver mudança. Porque se ele acostumou... Uma vez eu tratei uma mãe, e aí a mãe e tal, já tinha uma depressão desde quando ela casou. Ela trazia um quadro complicado do relacionamento, então ela não queria ter casado por alguns outros motivos e tal. Então, ela casou e aí passou por várias situações estressantes no casamento e teve um filho. E aí, depois teve outro filho. E um dia primeira sessão que eu tive com ela, eu mostrei pra ela coisas que ela não via. Então, eu ressignifiquei algumas coisas com ela e ela foi embora. E quando ela saiu de lá, já não tinha prazer em comer, se alimentar e tal. Ela chegou em casa e falou, não, vamos pro pit dog que eu quero comer um x-tudo. Aí o filho dela assustou. Mas peraí, mamãe não comia nada, agora quer comer um x-tudo? E aí foi, lanchou e tal. Na próxima sessão, ela falou pra mim que o filho dela chegou, mãe, o que aconteceu? Ela falou assim, nada. Mamãe, aconteceu alguma coisa. Criança de 8 anos. Mamãe, aconteceu alguma coisa. Não, meu filho, não aconteceu nada. Mamãe, aconteceu. É a mãe, por que aconteceu? O que você está vendo que você acha que aconteceu alguma coisa? Mamãe, você está feliz. Olha, o filho nunca tinha visto a mãe feliz. Então, se ele nunca viu a mãe feliz, às vezes ele tinha vontade de ficar feliz e não conseguia. Então, ele já herdou aquele comportamento. Aí você vai achar assim, não teve mudança de comportamento. É lógico que não teve. Desde quando ele conhece a mãe e o pai, ele já carrega aquela tristeza, aquela angústia, e não era dele. Então, não é só a mudança. Agora, vamos pôr um termo que vai ajudar os pais. Quando foge do natural. Tá vendo? Porque às vezes a gente fica ligado só na mudança, o pai fala, mas não teve mudança. Mas foge do natural. Qual é o natural? A criança chega no ambiente, ela não quer brincar, ela não quer socializar, ela não quer brincar com o outro. Peraí, essa criança não faz isso, ela tem outro comportamento. Então tem algo errado. Vai investigar que você precisa mudar. Às vezes é só o temperamento, sim. Só que você tem um temperamento melancólico. Então você é mais calminho, mais tranquilo. Aí você nasce num lar que os pais são depressivos. Aí você pega uma coisa que é do seu temperamento, agrega com uma coisa do ambiente, aí potencializa o fator depressão na sua vida. Isso é até interessante. Então, no caso melancólico, depressivo ou ansioso, ele ficaria muito mais do que um sanguíneo, por exemplo? O temperamento. Lá um exemplo. Nós somos, eles falam assim, que o que vai determinar o futuro de uma pessoa, o caráter e tal? Algumas coisas. A gente costuma falar que uma porcentagem, 50% já é inato, você já nasce com aquilo, e 50% é fator ambiente. Então, vamos te dar um exemplo. Fala assim, toda criança que nasce na favela vai virar bandido? Não, mas vamos entender por quê. Tem uma criança que nasce na favela, ela é mais calma, ela é melancólica, ela é mais tranquila, e tem uma vozinha que dá muitos conselhos, a vozinha é boazinha, e ele escuta a avó e tal. Agora, outra criança, ela é sanguínea, com colérica, ela é pra frente e tal, aí não tem essa vozinha, a mãe trabalha muito, e ele é criado com os amigos, os coleguinhas só na rua, fazendo coisa errada e aprendendo a... Olha aí pra você ver. Potencializou por causa do temperamento dele e ambiente. Então, vai ser determinante para o futuro dele. Por isso, você vai ver que uns não são e outros são. Então, viu que eu coloquei fatores primordial? Eu coloquei a vozinha que dava os bons conselhos e o temperamento dele. Agora, o temperamento dele tem a vozinha dá conselho, mas ele é sanguíneo, ele é espoleta, ele não obedece, ele quer brincar na rua, ele quer isso. Aí ele tem lá, vamos pegar o TOD, transtorno opositivo desafiador. Já ouviu falar? Então, pega o TOD. Antigamente, o TOD não existia. Por que o TOD surgiu? Porque a inabilidade dos pais de dar com o temperamento e o comportamento da criança potencializa um certo comportamento dele que depois eles não têm ferramenta para lidar. Como funciona isso? A criança nasceu, a mãe está amamentando ela. Aí, já viu criança falando assim, não, ele está mamando não, mas se eu tirar do peito ele chora. Já viram algum caso assim? Ah, não, a criança faz o que quer, a criança que determina a hora que vai mamar, que hora que vai parar de mamar. Ah, não, vamos sair. Não, não posso sair não, porque é o horário do sono do meu neném. Se sair agora, ele não dorme mais, não sei o quê. A criança
criança já está controlando o temperamento do pai, o comportamento. Só veste a roupa que quer, desde pequenininho. Nossa, minha filha tem uma personalidade, ela tem 1 aninho, mas ela só veste o que ela quer e ela só come o que ela quer. Isso não é personalidade. Isso aí é os pais que estão dando para ele superpoder. Aí, quando ele vai crescendo, aí os pais não têm mais controle, aí quer pôr controle. Como que eu vou pôr controle? Não, você não vai fazer isso. Aí a criança vai desafiar ela. Aí vai desafiar, aí vai falar assim, essa criança tá com problema, leva no psicólogo. Aí o psicólogo faz o diagnóstico, a anamnese. Ela tem TOD, transtorno positivo desafiador. Vamos olhar a palavra. Transtorno opositivo. O que é opositivo? Se opõe. O que é desafiador? Desafia. Isso é um transtorno ou é um comportamento? É um comportamento. Mas por que ele se transformou no transtorno? Porque ficou fora de controle. Mas aonde ficou fora de controle? Porque os pais não entenderam nos primeiros passos e não ajudaram a criança. Aí ela vai exercer uma grande quantidade de ansiedade no ambiente? Vai. Por quê? Porque antes ela tinha todos os desejos realizados. E agora ela não tem mais. Então, quando ela chega na escola e os professores não fazem o que ela quer, do jeito que ela quer, aí ela já fica o quê? Libera uma adrenalina muito grande, libera, e aí ela fica com raiva, aí fala, não, é porque ela é agitada, porque ela é ansiosa. Liberou uma certa quantidade de hormônios que ela não precisava. Mas aonde começou o gatilho? Nos pais, que não teve a habilidade de auxiliar a criança na primeira infância para ela ter um controle sobre aquilo. Pastora, e como é que então os pais podem auxiliar as crianças que sofrem de depressão? Então, a primeira coisa que os pais têm que fazer, elas têm que conhecer sobre o assunto. E muitos pais querem trazer aquela criação antiga, né? Vamos dizer, toda criação é criação, mas como a gente estava conversando antes, as coisas hoje evoluíram muito. Hoje as crianças, elas já nascem com celular. Você já viu a criança ali que tem 8 meses, 9 meses, a criança já dá birra por causa de celular, né? Então, assim, a mãe, para conseguir fazer as coisas dentro de casa, entrega lá o celular para a criança, entrega lá o laptop, né? Qualquer tela para a criança. Então, isso em si já está gerando ansiedade e pode também uma depressão, né, na criança. Então, os pais precisam conhecer sobre o assunto, os pais precisam se interessar pelo assunto, sabe? Os pais precisam, eu vou falar bem assim, igual eu sempre falo, os pais precisam largar um pouco as novelas de lado e adquirir conhecimento, aprender sobre o assunto. E como tanto a Alan quanto a Amy falou, precisam ali estar atentos, observando os comportamentos do filho, dizer, epa, porque toda mãe, todo pai conhece o filho, conhece de longe, né? Já sabe ali pelo andar, já pelo olhar, já conhece, já sabe. Por exemplo, uma mãe, eu tô falando uma mãe porque eu sou mãe, então assim, eu sei quando os meus filhos não estão bem, eu já pergunto, pela resposta dele, tá tudo bem? Tá. Não, você não tá bem. Eu te conheço. Identificou algo. Então, assim, os pais já conseguem, principalmente a mãe já consegue identificar. Por exemplo, um filho, uma criança pequena, quando está com febre ou quando vai querer assim, adoecer, a gente já sabe, porque a gente sabe que eles são elétricos, são cheios de energia, e de repente ele já fica ali só no sofá, quietinho, já sabe, alguma coisa está acontecendo. Assim também é com a ansiedade, com a depressão, com esses transtornos. Os pais precisam aprender, precisam buscar sobre o assunto, precisam ter conhecimento sobre o assunto para conseguir identificar. E nada de ficar falando, menino, é frescura. Isso é falta de estudar, menino. Isso é falta de trabalhar. Vou arrumar um trabalho para você que você vai melhorar. Sabe? Não, eu vou... Ou então, vamos ali no shopping, eu vou comprar uma coisinha para você, meu filho. Vou comprar um doce para você que você vai melhorar. Nada disso. É conhecer, ter conhecimento, sabe? E procurar ajuda. A senhora chegou a comentar comigo mais cedo sobre a depressão que Jesus sofreu. Exatamente. As pessoas, eu sei que muitas pessoas aí, principalmente os religiosos de plantão, vai dizer que é isso, né, que a pastora está dizendo. Mas é verdade, Jesus, quando ele foi pro Getsemane, o que significa? Prensa de azeite. Então, ele foi ali pro Getsemane, sabe, ali para ser prensado mesmo. E ele levou os discípulos com ele. Por que Jesus levou os discípulos com ele?
porque Jesus não queria ficar sozinho, né? Então, quando ele chegou lá no Getsêmani, ele pediu que os discípulos ficassem alerta ali com ele, porque Jesus estava agoniado, sabe? A Bíblia relata que Jesus estava agoniado. Só que os discípulos dormiram. E Jesus foi lá, se não me engano, por 3 vezes, falou, mas vocês, nem para vigiar comigo, vocês conseguem, porque os discípulos dormiram. Então, assim, é um dos sintomas que é a solidão. O estar cercado de pessoas, mas se sentir solitário, sozinho. Isso é um sintoma de depressão. E foi tudo que Jesus sentiu. Jesus sentiu tristeza, ele se sentiu sozinho, a solidão ali, mesmo com os discípulos ali, só que os discípulos estavam dormindo. Mas mesmo eles presentes ali, Jesus se sentiu sozinho. Então, ele teve ali um quadro de depressão, né? E não só Jesus também, nós podemos ver a questão ali de Noemi e Ruth. Noemi, com toda a história dela, ela passou por esse quadro de depressão também. Tanto é que ela quis mudar o nome dela de Noemi para Mara, né? Então, Mara significa amarga, amargura. Então, ela falou, gente, eu tô tão ruim que eu preciso mudar o meu nome, de Noemi para Mara. Então, ela também passou, e vários outros personagens bíblicos que passaram por esses momentos de ansiedade e de depressão. É por isso que eu sempre falo que nós não podemos ter preconceito. A igreja não pode ter preconceito, sabe? Em conhecer, em falar sobre o assunto, em oferecer ajuda, sabe? E ser ajudado se necessário. Sabe, um pastor, se for necessário, ele precisa pedir ajuda. Um obreiro, seja quem for, independente do seu título. Todos nós somos seres humanos e todos nós precisamos de ajuda, porque todos nós somos sujeitos, estamos sujeitos à ansiedade, à depressão, a tudo isso. Se nem Jesus andou sozinho e ele, o próprio Deus, sofreu depressão, a gente está sujeito, né, a sofrer qualquer transtorno e não estar sozinho, né? Isso que é importante. Olha, eu tenho outra pergunta aqui. Posso pegar um gancho? Pode demais. Fica à vontade. Essa área, igual a pastora falou, vai ter muitos religiosos e tal. Porque tem uma linha aí bem tênue. Tudo que nós fizemos teve traço de um início de uma depressão. Agora, vamos pegar, chegou a ser uma depressão profunda? Não, mas eram os traços, você trouxe todas as características que é os traços do início de uma depressão. Agora, o que me focou não foi isso, foi as armas que Jesus usou para que isso não caísse numa depressão profunda, que fosse ficar um termo que, vamos lá, uma tristeza profunda. Então, ele teve uma tristeza profunda. Qual foi as armas dele? Primeiro, reuniu com amigos, com pessoas de alicerce para estar com ele. Segundo, buscou a Deus em oração. Olha que coisa tremenda. Hoje, existem estudos que fizeram vários e vários, muitos estudos, não são poucos, que quando a pessoa ora, ela tem muito mais refrigério no pré-frontal de oxigenação e corrente sanguínea. Aumenta a conexão, então você fica uma pessoa muito mais saudável emocionalmente, você cria conexão que não tinha através da oração. E isso não é igual meditação, é diferente. Uhum. A oração, ela tem o poder de transformar e colocar o seu cérebro para funcionar de uma forma muito mais leve do que ele estava antes. Então vai liberar muito mais hormônios, você vai ficar muito mais satisfeito. Então, se Jesus precisou de recursos naturais, ele não usou nenhum recurso sobrenatural, ele usou recursos naturais. Estar com amigos que estivessem com ele, mesmo que não estivesse do jeito que ele falou que precisava estar, e buscar a Deus para poder livrar daquela angústia, daquela tristeza que ele estava vivendo naquele exato momento, que era prévio àquilo que ele não tinha vontade, mas que ele queria que fosse feita a vontade de Deus. Vamos seguir o exemplo de Jesus, gente. Começou a ter certeza, cola em algumas pessoas que traz essa parceria com você e busca em oração, que Deus vai te auxiliar muito. Só foi um gancho. Então, eu também quero repegar esse gancho aí, né? Essa questão da oração. Porque a depressão, a ansiedade, não é falta de fé. Nós precisamos deixar bem claro isso aqui, que não é falta de fé. Mas a fé, ela contribui para a nossa melhora. A fé... Positivamente, né? Isso, contribui. E hoje é comprovado cientificamente que a oração, que a fé, ela ajuda uma pessoa a sair desse estado de depressão e de ansiedade. Tanto é que teve uma pessoa que estava doente, ela já estava assim, num estado bem crítico mesmo,
E o médico estava lá, a mãe, o pai, o marido e eu. E o médico me autorizou a entrar. Ele me chamou para entrar na UTI. Ele falou, porque lá dentro ele me falou, é comprovado que a fé e que a oração a pessoa ouve. A pessoa ouve e pode ajudar. Pode ajudar. Então, tem pessoas que... Aí eu entro naquele assunto lá, de quando a gente fica só vendo coisas, a gente vê, a gente ouve e fala, né? Aí eu entro nessa questão aí. Muitas pessoas, ao invés de orar, elas preferem o quê? Preferem reclamar. Preferem murmurar. Preferem xingar. Preferem procurar as pessoas erradas para conversar. Que é o que ela falou, a gente tem que estar sempre procurando as pessoas certas para a gente caminhar, né? Então, o que acontece? A pessoa, ao invés de orar, ao invés de falar com Deus, a pessoa quer reclamar, a pessoa quer falar com as pessoas erradas. E é algo tão sério isso, é algo tão sério. Porque se você procura uma pessoa que vai ali a massagear o seu ego, que vai te massagear naquele momento que você está reclamando, que você está falando alguma coisa, aí você vai estar potencializando, a pessoa vai estar potencializando aquilo em você. Aquela ansiedade, aquele problema em você. Então, assim, realmente, Jesus, ele lá no Getsemane, ele orou, né? Ele procurou. Eu fico pensando, gente, fazendo assim uma conjectura, sabe? Alain, Rebeca e meninos aqui. Eu fico imaginando quando Jesus ele procurou ali os discípulos, que ele viu os discípulos ali dormindo. Eu fico nessa conjectura imaginando que Jesus ele queria, não está na Bíblia isso, mas é uma conjectura, que Jesus ele queria que os discípulos estivessem assim, ó, tocando nele e falado, olha, aconteça o que acontecer, nós estamos aqui. Entende? Ou uma oração também, né, pastora? Isso. Não, peraí, que você está orando, eu vou estar aqui orando também junto com você, mesmo com sono, mas eu vou estar orando aqui junto com você. Só que a Bíblia diz que os discípulos dormiram. Mas isso não significa que porque eles dormiram, que eles não estavam lá com Jesus. Ou que eles não se importavam. Ou que eles não se importavam, mas significa que eles estavam cansados também, que vieram o sono também. O sono ele vem para todos nós. Em uma ministração que eu fiz no Ano Novo, na virada de ano, eu estava falando sobre a questão das 10 virgens, então eu estava falando que o problema não é dormir, o problema é o que você vai fazer depois que você acordar, porque todas as 10 dormiram. Não foi só 5 dormiram. Todas as 10 dormiram. Mas o que você vai fazer quando você acordar? Então, os discípulos, quando acordaram, o que eles fizeram? Defenderam Jesus. Defenderam Jesus quando eles acordaram. Então, eu tiro disso que nós somos seres humanos. Os discípulos eram seres humanos, Jesus estava na condição de humano e ele queria, sim, ali ele queria companhias que tivessem mais perto ali, né? Então, assim, nós somos seres humanos, nós somos sujeitos a essas coisas, a esses acontecimentos. Com certeza. E a pastora falando do Jardim de Getsemane, eu me lembrei de um livro que chama A Depressão de Spurgeon. Não sei se vocês conhecem Charles Spurgeon, conhecido como um príncipe da palavra, né? Ele foi muito sábio. E ele tinha depressão. E ele era um homem super inteligente, conhecedor da palavra. E no livro, A Depressão de Spurgeon, fala exatamente desse fato do Jardim de Getsemane. Fala sobre Jesus ter passado pela depressão. E ele fala o seguinte, que quando você olha que Jesus sentiu a amargura da tristeza, traz um alívio sobre a sua. Porque na Bíblia fala que sobre ele foi todas as dores. Isaías fala que ele é um homem de dores. Ele pegou todas as dores, inclusive as emocionais. As dores emocionais ele também carregou. No Jardim de Getsemane a gente vê isso. Ele sentiu muita tristeza, muita angústia. Então, quando você vê que o próprio Deus, em forma humana, carregou a dor da angústia, você pensa, cara, que alívio, entendeu? Sim. Você pode olhar para ele e pensar, ele sabe. Na Bíblia fala, em Hebreus fala, que nós temos um sumo sacerdote que entende o que nós passamos. Ele realmente viveu, sabe, né? Então, às vezes a gente pensa assim, mas Jesus não passou pelo problema que eu passo. Passou. Você pode pensar, ele não sabe o que eu tô sentindo. Ele sabe, ele sentiu aqui.
Então, eu achei isso muito interessante sobre esse livro, porque pensar que ele sentiu a mesma amargura, a mesma angústia que você está sentindo, tira um peso de você, entendeu? Às vezes, principalmente por estar dentro do ambiente cristão, que nem sempre é um ambiente acolhedor. A gente Exatamente. é a meta, né? O desejo que seja acolhedor, mas nem sempre é. Então, às vezes, dentro do ambiente cristão é muito difícil você expor um sentimento desse, você expor uma depressão, expor que você está triste. Então, olhar para Jesus e ver que ele entende, que ele passou, é muito acolhedor. Nem sempre a igreja ela vai conseguir suprir as expectativas das Verdade. pessoas, né? Que as pessoas, quando elas conseguem vir até nós, elas vêm com uma expectativa. Nem sempre a igreja, os líderes, vai conseguir suprir as expectativas, mas é igual você falou, né? A igreja precisa pelo menos tentar, né? E trazendo, você falando sobre Spurgeon, talvez muitas pessoas não saibam quem é. Vai falar, quem é esse? Mas vamos então trazer para o nosso natural. Vamos lá, não sei se vocês sabiam, mas o pastor Augusto Nicodemos já teve depressão, que ele conseguiu vencer. Nós temos aí, né, o padre Marcelo Rossi, inclusive eu tenho o livro dele, que ele já teve depressão. Nós temos aí o padre Fábio de Mello, né? E tantos outros pastores aí famosos que também já tiveram e conseguiram de alguma maneira vencer. E outros, né, que se suicidaram. E outros que, exatamente, outros que se suicidaram e não conseguiram. Mas, voltando à questão, nós somos seres humanos, né? Precisamos entender isso. Verdade. Temos muitas perguntas aqui. A Leslie perguntou o seguinte: a pessoa que sempre está com a perna balançando pode estar ligado com a ansiedade? Depende. Na psicologia a gente fala muito depende, porque tem muitas questões. Tem muitas questões. Pode ser um sinal de ansiedade, mas não isolado. Uma perna que balança, para você diagnosticar como ansiedade, para você ter um sinal, tem que estar junto com um pensamento acelerado. Às vezes, com uma mudança de apetite, às vezes a pessoa come demais por ansiedade, ou tem insônia por causa da ansiedade. Não é só uma perna balançando. Às vezes pode ser só um conjunto de mudanças, Sim, né? Um sintoma só não dá pra gente diagnosticar. Pode ser um hábito também, né? Sim. Tipo assim, você tem insônia. Porque eu tenho insônia, eu tenho ansiedade. Não, eu tenho muito sono. Porque eu tenho muito sono, eu tenho depressão. Não dá pra pegar um sintoma só, uma coisinha isolada e definir. É multifatorial. A gente precisa olhar o todo. Precisa olhar a mente da pessoa, os outros hábitos dela que eu não tenho acesso. Às vezes eu tenho acesso só a ver a perna dela balançando. Mas eu não sei como é que ela é em casa, não sei como é que ela come, eu não sei como é que ela dorme. Então não dá pra mim diagnosticar assim, só com a perna balançando. Certo. Sobre insônia, a Lacey perguntou: uma pessoa que não consegue dormir à noite, mas dorme o dia todo. Essa pessoa foi diagnosticada com depressão. O que fazer para mudar esse ciclo? Primeira coisa é mudar o hábito, né? Ela trocou o dia pela noite. Então, primeiro eu tenho que começar pequenas mudanças para mudar esse hábito. Como seriam essas pequenas mudanças? O que não deixa as pessoas dormir à noite é excesso de pensamento. Então, tem muitos pensamentos, então tem que aprender agora. Eu vou controlar esse pensamento? Não, ninguém controla pensamento. Mas eu posso começar a trazer tantos pensamentos bons, mas tanto pensamento bom, que aquilo vai me trazer alívio. Está na Bíblia também. Saul não dormia. O que ele fazia para dormir? O que ele teve que fazer para dormir? Pedia para Davi tocar Buscou harpa. Davi para Davi tocar a harpa, trazer aquele negócio gostoso para ele tranquilizar a mente. O que nós devemos fazer? A mesma coisa. Eu tive vários pacientes que não dormiam mesmo à noite. Aí eu pensei, porque eu fiz uma matéria, eu fiz um curso que chama hipnoterapia. Todo mundo acha, hipnose é do diabo e tal. Não é. É um estado da mente. É um estado da mente, que é um estado... Quer ver um exemplo? Você vai ver muitas mulheres hipnotizadas nas vitrines do shopping. Namorado, marido tá do lado, e aí, vambora, não sei o quê, falou um monte de coisa, e aí? Aí falou alguma coisa? Aí ela hipnotizou porque ela tá vendo aquilo. Pega marido ou namorado na frente da televisão, tá vendo o jogo, a mulher conta tal, nós vamos fazer isso, o que você acha? Ele, quê? Estava hipnotizado, é um estado da mente. Aí o que eu ensinei para essas pessoas? Fazer uma automeditação. Tem uma menina fantástica para isso, o nome dela é Jordana Cantarelli. Jordana Cantarelli, ela faz meditações, auto-hipnose, seja,
cristã, falando dos salmos, falando da Bíblia. Aí quando a pessoa começa a ouvir aquilo, a mente dela fica focada no que a Jordana está falando, fica focada na palavra de Deus e começa a esquecer um pouco os pensamentos que ela tá, preocupação com o dia, preocupação com isso, preocupação com o trabalho, relacionamento. Então tem um monte de problema que ela não consegue resolver e a mente dela à noite não desliga. Mente não desliga. O que desliga é a consciência. O inconsciente continua trabalhando a todo vapor. Aí já vai começar a gerar leveza e aí ela começa um processo de mudança. Agora tem uma coisa interessante. Se ela não dorme de noite, mas dorme de dia, tá vendo que é mais uma questão de hábito do que qualquer outra coisa? Então posso mudar, começar. Você vai ver, tem uma sogra minha que vai falar, não durmo de noite não, mas você chega lá à tarde, ela acaba de almoçar e dorme umas 3, 4 horas à tarde. Aí à noite, vamos supor, tem o hábito de beber café. Vai dormir? Não vai, então tem que olhar primeiro. Não pode caracterizar só isso, igual a Amy falou, tem que ter um conjunto de coisas para ser caracterizado uma depressão. De hábitos, realmente isso é muito importante, porque quando eu chegava da faculdade, semestre passado, eu chegava lá por volta das 10. Eu estudo em Anápolis, então meu pai ou minha mãe me buscava, aí chegava lá pelas 10 e batia uma fome, porque às vezes a última refeição eu comia lá pelas 5, 6 horas, aí tinha aula, chegava em casa, e mesmo agora não estudando à noite, nos dias, lá pelas 10, entre 10 e 11 horas, eu sinto uma vontade de comer, gente. Às vezes eu como, tipo, lá pelas 6, 7 horas, mas lá pelas 10, 11 horas, eu tenho que comer alguma coisa. É um hábito, né? É um hábito. Tem que ser modificado. Por quê? Todo mundo, depois das 6, não é orientado a comer mais nada pesado. Por quê? Porque o seu organismo vai gastar muita energia para poder trabalhar aquele alimento. Aí você come lá 10 horas e você vai dormir. Você não vai dormir. Porque de vez em você está tendo um sono tranquilo, seu organismo vai trabalhar para fazer a digestão daquele alimento. Então é o quê? Um hábito. Uma mudança de hábito já pode mudar todo um comportamento. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o suicídio. Aqui, Aimee, o suicídio para acontecer, ele precisa vir junto com uma depressão ou com uma ansiedade? Então, na maioria dos casos, o suicídio está atrelado a algum tipo de transtorno. Mais frequentemente, a depressão. Então, não é que não possa acontecer um suicídio com alguém que não tenha... ou, tipo assim, que só pode acontecer suicídio com alguém que tenha transtorno. Pode acontecer com alguém que não tenha nenhum transtorno. Tanto que eu estava até comentando isso mais cedo com o meu marido sobre problemas financeiros, mas aí é mais num quesito adulto, não tanto adolescente, jovem. Às vezes, problemas financeiros fazem a pessoa a pensar em suicídio, sabe? Por exemplo, teve uma série que eu assisti que demonstrou exatamente isso. Que mostrava um cara que fez um investimento de risco e ele investiu tudo, ele hipotecou a casa dele. E a bolsa caiu, ele perdeu tudo. E ele ia perder a casa, ele perdeu todo o dinheiro. E ele entrou em desespero, porque ele não tinha mais nada. Todo o dinheiro que ele tinha, investiu. E ele se suicidou na série. Então, foi algo que até lembrei enquanto eu estava me preparando para vir para cá, que... vão existir suicídios que não estão exatamente atrelados a algum transtorno. Mas, a maioria dos casos, sim. Geralmente, depressão. E a depressão anda muito lado a lado com a ansiedade. Então, geralmente, quem tem depressão tem ansiedade. É muito difícil você ver uma pessoa que tem só depressão, que não tem ansiedade. Geralmente, um puxa o outro. Então, a gente precisaria realmente tratar a ansiedade e a depressão para que não chegue no suicídio, né? Sim. Que é muito triste, né? Alguém tirar a própria vida, né? Com certeza. E, Alan, ambiente externo também pode influenciar para o suicídio? O ambiente... Não só as ações que a pessoa comete, como a Aimee falou, que esse personagem, né, apostou tudo na bolsa e ela caiu e perdeu tudo. Mas outras pessoas podem influenciar no suicídio? Com certeza. Vamos falar um pouco dos adolescentes. O que o ambiente externo, as pessoas externas, pode influenciar no suicídio do adolescente? Vamos pegar lá o que eu tinha acabado de falar. Eu atendi um rapaz uma vez, um jovem, que a mãe dele falou, meu filho tá precisando de muita ajuda, eu sei que você é bom com jovem e tal. Qual que era o problema daquele jovem? Os pais sempre fez tudo que ele queria. Então, classe média alta, carro zero e tudo, 18 anos já tinha um carro e tal. E aí ele tinha uma namorada. E essa namorada não queria a intimidade que ele desejava.
Ela não queria, porque ela era muito católica, muito religiosa e tal. E aí, quando ele chegou na clínica, ele falou assim, Alan, você pode ler essa carta aqui antes da gente começar a terapia? Eu falei, posso. Aí eu fui ler a carta. Na carta, ele falava umas 3, 4 vezes em suicídio. E todas as vezes que ele falava em suicídio, estava diretamente ligado à namorada não querer intimidade com ele. Olha pra você ver. Então, o fator de eu não conseguir lidar com a frustração, porque eu tenho baixa tolerância à frustração, qualquer episódio externo pode me gerar um gatilho para o suicídio. Então, vamos pegar uma adolescente que começou a namorar agora e ela tem baixa tolerância, está sempre ligada à não tolerância à frustração. Então, ela não tem tolerância à frustração, porque sempre foi mimada, papai e mamãe sempre fez tudo, sempre deu tudo. Aí começou um relacionamento, aí o namorado termina com ela da noite pro dia e aquilo gera uma angústia tão grande que ela tenta suicídio. Vamos pegar outro fator, não pegando só a questão, o que a Amy falou é verdade, é um alto índice de suicídio ligado à depressão, à ansiedade. Mas tem os fatores rompantes? Tem. Vamos pegar um exemplo de uma menina que ela é uma influenciadora hoje, ela influencia muitas pessoas, não lembro o nome dela, eu já usei ela em palestra, que ela começou cristã também, muito serve de Deus, o pai e a mãe também muito serve de Deus, e ela estava conversando no WhatsApp com um menino, 15 anos, conversando com um menino, mas não tinha nada com esse menino, só estava conversando. E aí, a mãe dela ligou no WhatsApp dela, chamou ela, porque queria falar com o pai, porque o pai não atendia o telefone. Quando essa menina atendeu o telefone da mãe, antes ela estava conversando com o menino, conversando alguma coisa e tal. Aí a mãe, deixa eu falar com seu pai rápido e tal. Aí ela foi, levou o telefone pro pai, o pai atendeu, falou, o que aconteceu, isso, não, resolve isso pra mim. Tá bom. Quando o pai desligou, apareceu as mensagens do menino, porque ela tava conversando com o menino. Quando apareceu as mensagens do menino, o pai falou assim, olha minha filha, quem é fulano? A menina saiu correndo, entrou pra dentro do quarto, fechou a porta e pulou do nono andar. Ela não aguentou aquela pressão. Por quê? Porque ela queria ser a filha exemplar, fazer tudo, achava que ela estava fazendo uma coisa errada. Então foi uma coisa tão grande que ela falou assim, nossa, meu pai vai me matar, meu pai não vai me perdoar, minha mãe vai ficar com raiva, meu pai vai ficar com raiva, ela não sabia o que fazer, e aquele rompante fez ela tomar uma decisão abrupta. Ela não quebrou nem um osso, mas ela quebrou a espinha. E ela ficou tetraplégica. Hoje ela vive numa nem cadeira de roda, mas é acamada mesmo em cadeira de roda. E aí ela dá vários exemplos para jovens o que não deve fazer. Então, existe sim muitos casos de rompante, existe sim a baixa tolerância à frustração. Existe um episódio que a pastora estava falando que é muito natural a gente ter uma tendência de achar que as pessoas são como os nossos. Como ela falou assim, a mãe conhece o seu filho. Antigamente isso era natural e era fato. Hoje não é mais fato. Igual, acho que foi você mesmo que trouxe, que a criança passa o dia inteiro na escola. Então você pega uma criança que já entra para um berçário com 4 meses de idade. Aí passa o dia inteiro no berçário. Depois vai para a escola integral. Depois o pai e a mãe pegam de noite. Esse pai conhece essa criança? Não conhece. Então, aí onde entra um reforço muito bacana que é a Bíblia. Vocês vão dizer sempre, eu sou psicanalista, sou psicólogo, mas eu uso muito a Bíblia. Que a Bíblia fala o seguinte, ainda que a sua mãe e o seu pai te abandone, eu nunca te abandonarei. Por que a palavra de Deus deixa esse suporte para nós? Porque há pais que não vão ser pais, há mães que não vão ser mães. Agora nós temos que entender que nós precisamos hoje desenvolver ferramentas, nós mesmos, quando eu falo nós, independente do pai e da mãe, eu sou um adolescente e eu tenho conflitos em casa e eu não dou conta de lidar com ansiedade, eu não dou conta de lidar com a depressão, eu busco ajuda. E é tão sério isso que eu atendi uma jovem em Minas Gerais, porque eu atendo alguns projetos sociais de pessoas que juntam para pagar para me atender pessoas que não têm condição. Fui atender uma jovem em Minas que tentou suicídio várias vezes e não conseguia, e alguém da igreja, ela pediu socorro pro pessoal da igreja Congregação Cristã, e aí indicaram eu para atender essa menina. O problema dela era com os pais, e os pais não deixavam ela fazer terapia, porque eles acreditavam que não era de Deus. Sabe o que aconteceu? Ela tinha que fazer terapia comigo escondida. Ela tinha que fugir do pai e da mãe, horário acabou a escola, em lugares aleatoriamente escondido dos pais. Então tem pais que além de não ter sabedoria, além de não ajudar, eles não vão atrapalhar essas crianças. Não permitem, né, elas serem tratadas, né? Nem eu querem quero pegar aceitar. esse gancho que o Alan falou, dessa jovem que teve que fazer terapia escondido, né, com você. Porque a questão é o seguinte, entramos novamente na questão do preconceito. Entramos novamente. Por um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da nossa igreja. Aqui da Bom Pastor, Vera Cruz 1.
teve um aniversário meu que foi em setembro, meu aniversário é em setembro agora, né? E justamente eu falei, eu não quero que façam festa para mim. Eu não quero que me deem presente, mas porque eu quero dar o presente para a igreja. E, na ocasião, eu chamei uma psicóloga, nós montamos aqui um chá de mulheres, mas chamei uma psicóloga para falar exatamente sobre isso, sabe? Para a igreja. Não veio a metade das pessoas, muitas pessoas vieram, mas não veio a metade das que eu estava esperando. Que se eu falasse assim, não, vai ser uma festa, vai ser tudo, viriam muitas pessoas. Mas como eu falei que ia ter uma psicóloga, alguém falando, não veio. Vamos colocar aqui o nosso projeto, né, Alan? Nós já tivemos aqui um projeto que era o PAEF. O PAEF, quando nós colocamos aqui, de imediato, era para atender a igreja, né, o nosso corpo de obreiros, para atender o nosso corpo de membros, para atender, para depois expandir, né? Para depois ir para a comunidade. Mas isso não aconteceu, né, Alan? Isso não aconteceu. Apenas alguns obreiros, algumas pessoas que vieram, né? Mas depois nós tivemos que abrir rapidamente para a comunidade, porque a igreja em si não correspondeu a esse chamado tão importante, né? E em várias outras situações. Por quê? Preconceito. E as pessoas também, elas têm uma questão de falar assim, eu não tenho dinheiro para fazer uma terapia. Quando o Alan estava aqui, que tinha o nosso projeto, era social, valor social. Mas as pessoas, não, eu não tenho dinheiro para fazer uma terapia, as pessoas não têm dinheiro para se cuidar, as pessoas não têm dinheiro para cuidar das emoções, mas as pessoas têm dinheiro para gastar no shopping, as pessoas têm prioridades, né? Tem dinheiro para comprar o que não precisa, né? As pessoas têm dinheiro para tantas coisas, mas não tem para cuidar da saúde mental, do emocional. Então, é por isso que eu falo, aí coloca muita expectativa na igreja, coloca muita expectativa nos líderes, no líder de jovem, no líder de adolescente, no líder de célula, coloca muita expectativa no pastor, na pastora, mas não querem procurar a ajuda de um profissional. E fazer a sua parte. Então, é isso que precisa ser mudado na igreja como um todo, na mentalidade das pessoas como um todo. Entendeu? Certo. Tenho outra pergunta aqui. Alan, se uma criança ou um jovem tiver ansiedade, é preciso procurar um profissional? Sempre é preciso procurar um profissional. Vamos lá, um exemplo. As pessoas perguntam o seguinte, Alan, você é contra remédio? Não. Existe casos que a criança, já no início, já tem que procurar um profissional e já vai ter que ser medicada, porque o nível já está tão elevado que só o profissional da psicologia, ou que seja qualquer psicoterapeuta, não vai conseguir ajudar ele. Então, primeiro tem que procurar um profissional da área da saúde, mas todas as crianças, é quase que raro, eu não vi nenhum caso ainda, e olha que eu já trabalho com isso há anos, de que quando a criança tem depressão, ansiedade, não está diretamente ligada aos pais. Eu sei porque eu enfrento muito problema. A pessoa me liga, Alan, você atende criança? Qual a idade? Tal idade. Vamos supor, a criança tem 3 anos, atendo. Quem é? Tá com quem? Pai, mãe, vó? Mora o pai, a mãe e tal. Vem o pai e a mãe aqui e traz a criança. Eu nem converso com a criança. Deixa a criança lá e converso só com os pais. De conversar com os pais, falar assim, sua criança tá com um problema assim, assim, assim. Eles não precisam me falar. Eu não pergunto como a criança tá. Eu pergunto como é o relacionamento de vocês. O que vocês fazem? Qual tempo vocês têm com essa criança? Aí quando eles falam, eu falo assim, sua criança tem esse problema. Mas como que você sabe? Pelo comportamento de vocês. Começa a mudança de vocês, vocês vão auxiliar a criança. Aí eu indico a criança para um psicoterapeuta de criança mesmo, especialista, mas eu falo, se vocês não fizerem terapia, vocês não vão ajudar a criança. Então, se tiver ligado a criança, pode ter certeza. Um fruto cai longe da árvore? Não. Então, se a árvore está doente... Se o fruto está doente, com certeza a árvore está doente. Agora, se eu tratar o fruto, um exemplo, o fruto ainda está ligado à árvore. Eu posso fazer tudo que eu quiser que o fruto não vai ser tratado. Mas se eu tratar a árvore, com certeza o fruto vai começar a ficar sadio. É igual que a gente tinha comentado aqui, né? Acho que foi até a pastora que comentou. Não adianta você fazer terapia, tomar medicação se o seu ambiente está o mesmo. Você continua com os mesmos gatilhos, com o mesmo ambiente estressor que você mencionou, não mudou nada no seu ambiente. Você pode mudar sua mentalidade, uso de medicação, mas seu ambiente continua o mesmo.
Eu tenho uma Continua observação aí. Diga. A observação existe uma linha agora, uma linha muito tênue na psicologia, que trata o seguinte: afasta de pessoas tóxicas. Não fique em pessoas tóxicas, fica longe de pessoas tóxicas e tal. Eu fiz PNL, aí meu professor e tal, ele tem um canal muito grande, aí ele colocou lá uma frase mandando afastar de pessoas tóxicas. Quando ele colocou isso, aí eu li lá. Aí uma pessoa embaixo colocou o seguinte: e se for pai, mãe, não sei o quê, porque é um ambiente estressor. Então eu tô tratando, meu ambiente continua me trazendo um alto índice de estresse. Aí a pessoa, e se for família? Ele falou, não interessa o que seja, afaste. Então, quando a gente tem uma fala isolada, dá a impressão que a gente está falando isso, porque a pessoa vai interpretar assim: peraí, eu estou fazendo terapia, eu estou fazendo tudo, mas meu pai não faz, minha mãe não faz, o ambiente estressor, então eu tenho que sair de casa. Gente, a Bíblia não ensina assim, a Bíblia ensina diferente. A Bíblia ensina, cola nas pessoas tóxicas. Já viu isso na Bíblia? Todo mundo assustou, todo mundo paralisou. A Bíblia fala, cola nas pessoas tóxicas. Sabe onde tá? Quantas vezes devo perdoar? 70 vezes 7. O que significa isso? Tem que perdoar até cansar e quando cansar, perdoa de novo. É isso. Então quer dizer, agora peraí, então eu vou morrer? Não. Se eu tenho um ambiente tóxico, mas é um ambiente de pessoas que eu posso eliminar ou que eu posso diminuir o contato com elas, perfeito. Agora, se for pai e mãe, e se for família próxima, eu não tenho como eliminar isso. Então eu tenho que aprender a conviver com eles, eu tenho que aprender a lidar com eles, eu tenho que aprender a entender que eles têm as limitações deles, que eles não vão mudar e eu tenho que começar a reagir diferente, não com o reflexo do ambiente. Qual o maior problema das pessoas hoje? Seja no casamento, seja relacionamento, seja pai e filho, e não querer aceitar o posicionamento do outro. Então, se os meus pais têm um posicionamento rígido, a qualquer coisa que eu não concordo, eu tenho que entender que eles estão no lugar deles, eles são pai, e até por certo tempo eu vou depender deles, e agora eu vou trabalhar para mim estar bem emocionalmente, para mim estar bem fisicamente, para mim traçar o meu caminho, para na hora certa eu fazer o processo de desmame. Mas eu posso fazer isso de forma suave, leve, gerando consciência nele? Posso. Por isso que eu falo que eu não dou tratamento, eu dou treinamento. Aí eu vou ensinar os filhos a gerar consciência nos pais. Só uma observação, Legal. você não está errada, Não. mas tem um ambiente certo, tem um hora versículo... que sim e tem hora que eu tenho que entender diferente. É verdade. Tem um é versículo em 2 Tessalonicenses que fala reter apenas o que é bom. Eu acho que como filha, eu vejo isso muito nos meus pais. Eles não são perfeitos. Nenhum pai é perfeito. E eu acho que os pais precisam colocar isso na cabeça. Nenhum pai, nenhuma mãe vai ser perfeito. Mas eles precisam estar bem, tanto emocionalmente, fisicamente, para ajudar os seus filhos. Os filhos passam por processos que os pais precisam ajudar. Eles são o primeiro meio ali que Deus deu para eles. Certo? Para cuidar, para servir, para zelar pela vida deles. Então, tipo assim, eu retenho muito das qualidades que os pais, porque eles são os nossos espelhos, né? Reter aquilo que é bom, você enxergar no seu pai, na sua mãe, qualidades daquilo que você quer ser. Isso é muito importante. Essa questão do reter o que é bom, seria bom. A gente só reter o que é bom, né? Seria muito bom, né? Só que aí tem algo que pode agravar. O reter o que é bom. Mas muitas pessoas, além de não reter o que é bom, e ainda vou dizer a palavra do Guilherme, que é a palavra difícil que o Guilherme usou, né, no início, reverbera, né? Aí, e quando isso vai para a fase adulta? Que a pessoa pega o comportamento, ela não consegue reter o que é bom, aí ela só retém, ela pode até reter o que é bom, mas ela retém também o que é ruim também. Aí a pessoa cresce, vai para a fase adulta, casa, levando tudo, levando toda a bagagem, né? E aí entra a questão que o Alan falou, né? De ressignificar, de colar na pessoa tóxica, né? No caso, se é pai e mãe, não tem como mesmo, igual o Alan falou, mas tem como a pessoa aprender a lidar com aquilo, né? Aprender a lidar com aquilo para não levar isso para o casamento. Porque a partir do momento que leva isso para o casamento, o que vai acontecer? Um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso. Ou seja, a pessoa cresceu, levou o que é bom, mas também levou o que era ruim, levou para o casamento. Aí depois a pessoa teve filho, leva Na também criação dos filhos, o comportamento para o filho. O filho teve outro filho, leva o comportamento para o filho. Vai virando um ciclo vicioso. Então é por isso que é importante sempre a ajuda de um profissional. E é por isso que é importante também a pessoa aceitar. Porque, gente, tanto que isso é sério, esse assunto é seríssimo, isso que nós estamos falando. Por quê? Porque vem a questão dos ganhos secundários.
Por que a maioria das pessoas leva, o Alan está aqui, a Aimee também pode me corrigir, não tem problema, mas por que muitas pessoas levam também o que é ruim para dentro do casamento e levam para os filhos? Por causa dos ganhos secundários. Muitas pessoas, elas preferem, elas sabem o comportamento que está errado, elas sabem a situação que está errada, mas ela ainda quer continuar com aquele mesmo comportamento por causa dos ganhos secundários. Muitas pessoas continuam com os mesmos comportamentos ruins porque têm ganhos secundários com aquele familiar tóxico, com aquele vizinho tóxico, né, com aquele parente tóxico, aquele amigo tóxico. Muitas pessoas, elas têm o ganho secundário e elas se apegam nesse ganho secundário para continuar com os mesmos comportamentos. E isso, gente, muito problemático. Então, se a pessoa não procurar ajuda, ela pode até procurar, mas ela também tem que querer. Ela tem que procurar ajuda, mas ela também tem que querer sair dessa situação. Uma coisa que o Alan estava falando e eu me lembrei é que nem em todos os ambientes a gente vai ter controle. Então, por exemplo, no caso de um adolescente, ele não tem controle na vida dele, então ele não pode simplesmente sair de casa ou morar sozinho porque meus pais são tóxicos, não posso. Verdade. Então, o que eu tenho controle? As minhas emoções. O que eu posso controlar? Meus pensamentos. Então, ele tem que agir no limite que ele tem controle, no nível que ele tem controle. É isso. Verdade. E a questão que você está falando é, mesmo as emoções e o sentimento, para mim controlar ela, tem que ter um treinamento. Tanto que a palavra de Deus, sobre tudo que deve guarda o teu coração, porque dele provém o fonte de vida. Agora ela fala uma coisa tremenda sobre as emoções e sentimentos. Ela fala assim, vale mais um homem que controla as suas emoções do que um que conquista toda uma cidade. O que a Bíblia está falando? Você pode conquistar tudo na vida. Dinheiro, família, bem-estar, status. Mas se você não controlar as suas emoções, isso tudo pode se tornar uma ruína. Sim, Parabéns verdade. pelas suas palavras. Foram fantásticas. E a pastora falou uma coisa que também é muito interessante. Sobre o ganho secundário. O que acontece? A pessoa tem que querer, Eu sou psicanalista. Então, minha base é inconsciente. Muitas pessoas, elas querem. Não é que elas não querem, elas querem. Só que esse mecanismo do ganho secundário, ele é inconsciente. Por quê? Porque ele foi travado lá atrás. Um exemplo, se eu tive um marido ou um pai que tratava mal a minha mãe, tem até um livro fantástico que é as adolescentes têm que começar a ler. Minha filha tem 16 anos, ela já leu um monte de pancada de livro, tanto que ela estava lendo livro, professor, mas como que você lê esses livros? Eu tinha 14 anos, já estava lendo livro de relacionamentos e tal. Tem um livro que chama Mulheres que Amam Demais. É um livro que todo estudante de psicologia teria que estudar, todo psicólogo teria que ler, e todas as mulheres na primeira fase de relacionamento teria que ler. São mulheres que amam tanto as pessoas que elas não conseguem largar daqueles relacionamentos, mas aí descobriram uma coisa, elas não amavam as pessoas, elas amavam o problema que as pessoas tinham. Olha lá um exemplo, tá num relacionamento que o cara é alcoólatra, ela não dá conta de sair dele, por quê? Porque o pai era alcoólatra, ela não conseguia salvar o pai, então agora quer salvar o cara. Tanto que se essa pessoa tratar e deixar de ser alcoólatra, ela termina um relacionamento. Olha pra você ver. Então não é só questão de querer, às vezes a pessoa quer, não consegue sozinha, ela não tem força, ela não sabe por quê. Então se não sabe, pelo menos busque ajuda. Então eu quero sair, o primeiro passo é busque ajuda. Então eu tenho que querer, mas eu não tenho força, você não precisa de força, só precisa dar o primeiro passo. Essa questão do ganho secundário, usando justamente esse exemplo aí que você falou, eu mesma já atendi várias mulheres que falam, eu ainda estou nesse relacionamento porque meu marido trabalha, né? Porque o meu marido é que sustenta, porque o meu marido... Mas essa é a desculpa, pode ter certeza que não é esse o motivo. Né? O ganho secundário, né? O ganho secundário. Mas isso é o que está na consciência. Mas lembra que eu falei que pode ser inconsciente? Isso é o que está na consciência. Mas agora, quando a mulher não gosta mesmo de um cara, quando ela não quer nada, tem nada que segura ela. Ela sai dali, pega a malinha, pega os filhos, some de cidade, de país. Nem que então, seja de, tá vendo? né? Tem mais alguma coisa ligada. Isso. Uma coisa vai ligando a outra. Bom, antes da gente finalizar, eu quero deixar um meu, assim, muito obrigada, com o coração quentinho, muito feliz, aos nossos colaboradores, aos nossos amigos, parceiros aqui do 3x1. Primeiramente, ao Cleo Burgers, obrigada, Cleo Mendes, pela sempre parceria, pela disposição em nos ajudar. E também a Luana Criações, nosso novo parceiro aqui no 3x1. Muito obrigada pelo esse coração de servo, de nos ajudar, de
querer que o 3x1 alcance muito mais vidas. Obrigado também ao Aprisco e à Igreja Bom Pastor Vera Cruz 1, tá certo? Muito obrigada, que Deus abençoe todos vocês. Eu tô vendo uma baterias ali, não faz parte, não? Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados. Alan, muito obrigada. Pastor, Aimee. Eu creio que esse podcast foi, assim, tanto edificante para mim quanto para o pessoal de casa. Eu vejo muitos elogios aqui no chat, tá bom? Muito obrigada. Que Deus possa retribuir muito mais na vida de vocês. Amém. Okay. Querem dar um tchauzinho pra galera que tá de casa? Bom, eu quero usar um exemplo que a pastora trouxe, que o Setembro Amarelo nesse mês, ele está falando sobre se precisar de ajuda, peça. Jesus precisou de ajuda, então ele buscou nos amigos e ele buscou na oração. Hoje você pode buscar, tá precisando de ajuda? Busque amigo, busque pessoas próximas. Agora, o principal deste mês é um mês de conscientização. Às vezes você está passando por uma situação difícil e não consegue ajuda. Às vezes você conhece pessoas que estão passando por situações difíceis e não consegue, ela não consegue ter essa ajuda. Seja o suporte dela. Uma das coisas claras que a Bíblia nos mostra é: mas eu não tenho ferramenta, eu não tenho recurso. Quando Jó passou por uma situação muito difícil na vida dele, conta-se a palavra de Deus que os amigos foram lá, ficaram 7 dias do lado dele sem falar uma palavra, e Jó sentiu confortado pela presença dos amigos. Mas quando os amigos abriu a boca, Deus repreendeu e mandou eles embora. Então, às vezes, a única coisa que você tem que fazer para ajudar uma pessoa, para auxiliar uma pessoa, é estar do lado dela. Você não precisa falar nada. Só a sua presença ali pode confortar muito o coração dela. Gente, obrigado pela oportunidade. Obrigada. Eu quero agradecer vocês pelo convite, pela confiança. Quero agradecer e mandar um abraço aqui pro meu esposo, pastor Wesley, né? Sem ele, Ele gente. falou que a senhora tá linda. Oh, meu Deus, gente, esse marido meu, ele me vê linda assim. Oh, meu Deus. Obrigada, amor. Mas quero agradecer a vocês, quero agradecer a todos mesmo pelo empenho, por essa iniciativa. Muito obrigada, Alan, por atender, né, a esse convite. Muito obrigada, Aimee, também. E muito obrigada, gente, por vocês que estão vendo aí. Compartilha isso aí, que vai ser de muita importância para muitas pessoas, que às vezes você nem sabe, né? Às vezes até você fala assim: não, essa pessoa nem está precisando disso. Mas tá, compartilha. Vai ajudar muitas pessoas. Então, um beijo no coração de todos vocês. Gente, foi muito bom o nosso papo hoje. Acredito que foi muito produtivo. Acredito que todo mundo que ouviu aprendeu algo novo daqui. E muito obrigada a todos vocês. E eu creio que muitas pessoas saíram abençoadas dessa live. E assim como a pastora falou, compartilha, né, gente? Eu acredito que tem muitas pessoas que precisam ouvir o que nós falamos aqui hoje. Tá certo. E tá esperando o quê pra mandar esse link pros seus amigos, pra família? Tá certo? Um beijo. Mês que vem temos mais, viu? Fiquem ligadinhos lá no nosso Instagram, que a gente tem novidade por aí. Tá certo? Um beijo.